Circle of Inevitability, capítulo 1015. Tratamento. Quando Lumian contornou o prédio principal e viu o pequeno prédio separado que abrigava o departamento psiquiátrico, seu telefone vibrou uma vez. Era uma mensagem do WeChat de Franca. Cheguei perto do Hospital Mushu, estacionei na diagonal do outro lado da rua. Ótimo, estou prestes a entrar no departamento psiquiátrico, respondeu Lumian usando entrada de voz. Ele então colocou o telefone no modo avião para evitar qualquer perturbação inesperada, como chamadas de spam, durante a operação. Ele imediatamente ativou a marca de contrato abaixo do ombro esquerdo, transformando-se em uma criatura de sombras. Ele não sabia em qual quarto da ala psiquiátrica Lee Cage estava confinado, então não podia se teletransportar diretamente para lá. Precisava procurar, e a transformação de sombra era mais discreta do que se esconder nas sombras, tornando-a menos provável de ser descoberto. O corpo de Lumian rapidamente afinou e escureceu, fundindo-se com sua própria sombra projetada pela luz do sol, permanecendo sozinho e congelado no chão de cimento. Ele deslizou rapidamente, usando as sombras dos cantos, árvores e corredores para entrar na ala psiquiátrica, esgueirando-se para o quarto mais próximo. Haha, o paciente naquela sala ria constantemente, ria tanto que sua cintura estava dobrada, com lágrimas escorrendo pelos cantos dos olhos. Por algum motivo, Lumian também sentiu vontade de rir loucamente, como se estivesse contagiado pelas emoções do outro. Ele olhou para o paciente, confirmou que não era Lee Cage e imediatamente recuou pela sombra da fresta da porta. Assim que ele retornou ao corredor, seu estado rapidamente voltou ao normal. Lumian não demorou nem um pouco e entrou na sala ao lado. De repente, ele ficou irritado, querendo sair das sombras e correr para o posto de enfermagem, exigindo que entregassem Lee Cage. Seus ouvidos então se encheram de altos gritos. Eu não sou louco. Eu não sou louco. A cautela pode, de fato, lidar com a maioria das situações, mas não pode resolver todos os problemas. Quando é hora de correr riscos, você ainda precisa correr riscos. Lumian determinou aproximadamente quem era o paciente naquela sala e silenciosamente se retirou para o corredor da ala psiquiátrica. Ele deslizou pelas sombras projetadas por vários objetos e entrou em outro quarto de paciente. O que entrou em seu campo de visão foi um paciente preso à cama, quieto como uma estátua. Um sentimento de tristeza e pesar gradualmente tomou conta do coração de Lumian. Ele queria enlouquecer, querer se machucar. Ele manteve sua racionalidade e não permaneceu muito tempo naquela sala. Depois de recuperar a compostura no corredor, Lumian refletiu seriamente sobre seus encontros recentes. Assim que entro no quarto de um paciente, sou infectado pelo paciente mental correspondente? A doença mental se tornou contagiosa, semelhante à manifestação daquele artefato selado humanoide que encontramos antes. Agora entendo que este lugar é essencialmente um sonho, e os pacientes mentais também têm um simbolismo correspondente. Eles simbolizam as emoções e estados mentais negativos, insanos e extremamente irracionais do subconsciente do sonho. E as interações dentro do sonho são essencialmente interações espirituais, então, quando você se aproxima, você é afetado. Por que os médicos e enfermeiros aqui ainda são normais? Eles simbolizam o poder do subconsciente do sonho de suprimir a loucura e os extremos. Dessa perspectiva, os pensamentos que suprimem mentalidades loucas e emoções extremas também podem ser infectados, o que se reflete no sonho como médicos ou enfermeiros ocasionalmente enlouquecendo. Os médicos aqui, os enfermeiros aqui, os remédios e equipamentos médicos aqui, todos podem ser usados para lidar com a mentalidade insana e as emoções extremas do sonho.
Eles simbolizam as forças correspondentes. Lumian voltou seu olhar para um carrinho de tratamento próximo, observando as seringas e os medicamentos colocados nele. Ele achava que, em cenários especiais, essas coisas poderiam ser mais úteis e eficazes do que os medicamentos de tratamento que ele e outros carregavam. Eles faziam parte do poder do sonho. Tendo compreendido as circunstâncias especiais da ala psiquiátrica, Lumian manteve seu estado de criatura de sombra e se moveu ainda mais rápido, apenas olhando para cada quarto para evitar ser infectado pelas emoções dos diferentes pacientes. No entanto, ele não encontrou Liquege nem descobriu nenhum cogumelo. Não está na ala psiquiátrica? Lumian saiu rapidamente do local, chegou ao portão de ferro num canto do muro, voltou sob o pretexto de visitar um paciente e se aproximou do posto de enfermagem. Usando óculos escuros e máscara, ele disse à enfermeira de plantão: "Estou aqui para visitar Liquege." "Espere mais um pouco." O paciente foi encaminhado para tratamento e ainda não voltou para o quarto. A enfermeira olhou para Lumian. Para onde ele foi enviado para tratamento? Lumian de repente teve um mau pressentimento. A enfermeira explicou simplesmente: B1 do prédio principal, há equipamentos grandes e especializados lá. B1 do edifício principal. Lumian assentiu, virou-se e saiu do departamento psiquiátrico. A caminho do prédio principal do Hospital Mushu, ele restaurou o sinal do telefone e enviou uma mensagem para Franca. Liquege foi enviado para o B1, pretendo ir procurá-lo. Se eu não lhe enviar uma mensagem dentro de 15 minutos, peça para Ludwig vir encontrar a mamãe, isso deve ser muito útil no B1. Se tudo mais falhar, a vela de cera do cadáver pode ser usada mais uma vez, e o nome honroso do chefe Yagetes também pode ser invocado. Lumian explicou com tantos detalhes para dizer a Franca que ele ainda tinha uma saída, para evitar que ela se arriscasse para salvá-lo. Depois de um bom tempo, Franca respondeu brevemente: "Tenha muito cuidado, priorize sua própria segurança." Lumian colocou seu telefone de volta no modo avião, transformou-se em uma criatura de sombra e se infiltrou no prédio principal. Desta vez, ele não escolheu o elevador, mas desceu degrau por degrau a escada de emergência escura. Chegando ao B1, assim que entrou no elevador, ele viu portas de vidro na saída. Neste momento, as portas de vidro estavam entreabertas, com uma cadeira de rodas colocada na entrada. Uma pessoa estava sentada na cadeira de rodas, com o corpo todo envolto em bandagens brancas, como uma múmia viva. Lumian de repente sentiu uma sensação de familiaridade. Sua intuição espiritual lhe disse que a pessoa na cadeira de rodas era seu colega, o velho Ding, que havia se ferido por um raio no trabalho. Como o velho Ding foi parar no B1? Onde estão os familiares dele? Lumian circulou cuidadosamente pelas sombras ao lado do velho Ding. No segundo seguinte, ele viu o velho Ding se esforçando para estender a mão direita, em direção a um papel branco colado na porta de vidro entreaberta. Várias palavras estavam escritas naquele papel branco: área médica, entrada proibida para pessoas não autorizadas. Lumian desviou o olhar, sem interromper sua infiltração. Enquanto ele deslizava pelas sombras na lateral do corredor em direção aonde ele suspeitava que os pacientes poderiam estar, Lumian gradualmente ficou inquieto. Ele inconscientemente olhou para baixo e percebeu que em algum momento havia se separado das sombras e retornado à forma humana. Sua capacidade de contrato naturalmente se tornou ineficaz. Lumian também notou que as roupas em seu corpo estavam mudando lentamente, transformando-se no traje padrão de um enfermeiro do Hospital Mushu. O que? Lumian associou isso à múmia, velha Ding na entrada e aquele aviso. Pensou no abismo ilusório subterrâneo e nas características do caminho da árvore mãe do desejo, e rapidamente formou um palpite. Havia uma forte maldição nesta área.
O conteúdo da maldição era: entrada proibida para pessoas não autorizadas. Em outras palavras, pessoas não autorizadas que entrarem se tornarão pessoas autorizadas, tornando-se auxiliares que entram e saem com frequência deste lugar, tornando-se marionetes do abismo ilusório. Depois de descobrir isso, Lumian naturalmente entendeu como quebrar essa maldição. Mas ele não ousou fazer isso. Seu método de quebrar a maldição era gritar no local: "Mãe, eu sou seu filho." A essência desta declaração era reconhecer-se como um verdadeiro filho de Deus. E o B1 do Hospital Mushu claramente continha o poder e a influência da Grande Mãe, com o recém-nascido no necrotério sendo a prova disso. Sob essas premissas, o Filho de Deus da Grande Mãe certamente não seria considerado pessoal não autorizado. Lumian sentiu as mudanças anormais em seu corpo se acelerando e, no momento, não conseguiu pensar em outra maneira, então não teve escolha a não ser ativar a marca negra em seu ombro direito e se teletransportar para longe daquele andar. Ele apareceu na escada de emergência do primeiro andar, que estava vazia. Felizmente, eu pude me teletransportar para fora do B1, caso contrário, eu teria que usar a vela de cera de cadáver ou invocar os nomes honrosos de Madame Mágica, ou do chefe Ia Gates. Não, na velocidade das mudanças de agora, o ritual Beyonder não teria tido tempo de fazer efeito. Lumian olhou para baixo para se examinar e descobriu que suas roupas tinham voltado ao normal. Ele se transformou novamente em uma criatura das sombras e chegou à entrada da escada de emergência, observando o movimento de subida e descida dos elevadores enquanto pensava em como invadir o primeiro andar do porão e resgatar Lee Cash sem se tornar um verdadeiro filho de Deus. Em meio a seus pensamentos confusos, Lumian viu um elevador especial subindo do B1, e um enfermeiro empurrou uma cama de transferência. Uma enfermeira estava de pé em cada lado da cama de transferência, e deitado nela estava um homem com barba espessa, olhos bem fechados, vestindo roupas hospitalares listradas de azul e branco. Era Lee Cash. O tratamento acabou? Lumian estreitou os olhos. No fim, eu ainda estava muito atrasado? Ele observou Lee Cash sendo empurrado para fora do elevador, seguindo-o nas sombras por todo o caminho, para fora do prédio principal e de volta ao departamento psiquiátrico. Após confirmar o quarto de Lee Cash no hospital, Lumian voltou para fora, atrás de algumas árvores verdes, pegou seu celular, mudou os modos e enviou uma mensagem para Franca. Não consegui entrar no B1. Há uma maldição lá dentro, fui forçado a sair mais cedo. Agora, Lee Cash concluiu o tratamento e voltou para o quarto. Pretendo entrar sorrateiramente para confirmar o estado dele. Se não tiver mais como se recuperar, executarei o plano de limpeza. Franca respondeu rapidamente: se a limpeza for muito complicada, podemos abandoná-la por enquanto e trazer Ludwig para tentar. Acho que ele é muito eficaz contra inimigos comestíveis, como cogumelos. Isso faz sentido. Lumian respondeu com um ok, e colocou o telefone diretamente na bolsa de viagem. Talvez uma batalha estivesse chegando, então ele precisava proteger seu telefone. Logo depois, Lumian, em seu estado de criatura de sombras, deslizou pela fresta da porta do quarto de Lee Cash, levantando-se silenciosamente em frente à cama. Ele olhou ao redor, observou Lee Cash, que ainda dormia, e começou a avaliar sua condição. De repente, Lee Cash abriu os olhos e sentou-se. Ao ver que era Lumian, ele mostrou um sorriso genuíno. Descobri a essência. Eu consegui. A expressão de Lumian mudou abruptamente. Ele viu o peito de Lee Cash inchar, dois grandes cogumelos levantando seu roupão de hospital, leite transbordando, enquanto no abdômen de Lee Cash, cogumelos que pareciam ser formados de carne e sangue se contorciam e rasgavam as roupas,
como se criassem um útero real, cor de sangue, diretamente exposto. Nota 1. Nosso Sani está influenciando outros universos. Ponto.